O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou para quarta-feira uma reunião para discutir a proposta de emenda à Constituição que põe fim à escala 6x1. A Beatriz Souza volta ao vivo agora para conversar com a gente pela primeira vez. Alcolumbre, vamos até dar, né? Vamos, obrigada, porque demorou, né, Bia? Vamos combinar. Eu parei de te escutar, Márcia. Parou de me escutar? O que aconteceu? Eu não te ouvi. Ela não me ouviu, gente. Nossa. Denise, vem aqui comentar esse tema rapidinho, então, comigo, enquanto a gente vê se continua. Por que essa demora de Alcolumbre? Como é que você enxerga? Ele sentou em cima da pauta e agora, de repente, resolveu colocá-la de novo. Precisa ver a tramitação. Você vai ter essa aceleração toda, porque ele tinha um embate com o governo, né, em várias posições, pautas-bomba também que estavam seguindo, e teve essa divergência desde a história da indicação de Jorge Messias para o STF, que o Alcolumbre ficou à frente contra essa indicação. Então, havia uma situação de embate com o governo. O Alcolumbre justifica agora, em relação à pauta, a discussão com o setor empresarial, as audiências em que vão ser discutidas as propostas. O que não quer dizer que ele já vai colocar realmente para votação. Não. Ele está dizendo que vai cronograma. Discutir. Exatamente. Sim. Como é uma PEC, a tramitação pode não ser tão fácil assim, ele vai querer ter várias audiências e ouvir todos aqueles estudos que já foram apresentados pelas entidades empresariais, então a coisa pode não rolar com muita facilidade assim. Eu acho que é um bom sinal ele não ficar simplesmente se omitindo da discussão. Perfeito. Então ele pode encaminhar. Se posiciona, encaminha essa discussão toda no Congresso, permite que os senadores se manifestem também, né, que apresentem a posição deles. Então eu acho que falta isso, é discutir com a sociedade, é isso que se esperava, só que o empresariado não gostaria de ver isso discutido no ano de eleições, porque tem toda aquela pressão por conta do eleitorado, era para ter sido feito antes, né, ou deixar para o ano que vem. É essa a posição da maior parte do empresariado, porque teme a interferência política, porque é um agrado para boa parte dos trabalhadores, embora haja alertas também quanto a consequências negativas, uma informalidade maior, o crescimento dos MEIs, até para compensar a nova escala de trabalho. Então, tem alguns riscos implícitos nessa mudança, se não houver uma aplicação escalonada, respeitando as condições de cada setor. O governo está propondo, inclusive, né, um tempo, né, para todo o empresariado se adaptar a essa mudança. E chegou até a falar em alguns estímulos, que é uma coisa que foi rejeitada inicialmente. Hoje o governo já tem uma certa abertura para pontualmente respeitar as características de cada setor. Denise, agora a gente conseguiu conversar com a Beatriz Souza, que volta com a gente. Bia, agora sim você está me ouvindo, né? A gente queria entender, então, qual vai ser o protocolo de Davi Alcolumbre. O primeiro passo ele já está dando agora, e quais serão os próximos? Pois é, Márcia, como você falou, o primeiro aceno de Davi Alcolumbre à PEC do fim da escala 6x1, a gente já havia falando há algum tempo, né, Márcia, dessa PEC do fim da escala 6x1, que estava parada no Senado Federal. Só para relembrar, ela foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 27 de maio, foi enviada para o Senado no dia 28 e agora o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, marcou então essa reunião na próxima quarta-feira, dia 1º de julho, ou seja, quase mais de um mês, né, que a PEC, então, segue parada dentro do Senado Federal, aguardando esse despacho por parte do presidência do Senado, que é o senador Davi Alcolumbre. Essa reunião, então, marcada para a próxima quarta-feira, deve acontecer, então, às 8 horas da manhã na residência oficial, e quem vai participar são os autores da proposta na Câmara dos Deputados, a deputada Érica Hilton, o deputado Reginaldo Lopes e também o senador Paulo Paim. Ele tem uma proposta também de redução da jornada de trabalho que está parada também no Senado Federal. E quem entra também já em atuação, Márcia, é a nova líder do governo, a senadora Tereza Leitão. Com a saída do senador Jacques Wagner da liderança, ela entra então com esse novo desafio, que é justamente fazer essa PEC do fim da escala 6x1 ser aprovada, então, antes das eleições, para que o governo do presidente Lula, então, consiga colher os frutos, né, dessa aprovação. E após essa reunião com a liderança, né, com o presidente do Senado e esses parlamentares, já tem inclusive uma sessão de debate marcada no Senado, no plenário do Senado. Essa sessão, então, marcada para as 9 horas da quarta-feira, e é uma sessão de debate sobre os impactos da proposta, os impactos do fim da escala 6x1. E a gente vai seguir, então,
estão acompanhando, né, Márcia, sobre a expectativa também do envio da PEC para a Comissão de Constituição e Justiça. A gente relembra que Davi Alcolumbre disse que não seria uma tramitação rápida, como aconteceu na Câmara dos Deputados, que não iria direto para o plenário, né? Então, a gente vai seguir acompanhando qual vai ser o caminho que a PEC vai tramitar dentro do Senado, se vai para a CCJ, depois para o plenário, se vai ter uma comissão especial. E sem querer ser pessimista, Márcia, mas o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, já tinha marcado uma reunião nesse mês de junho com as lideranças partidárias, com o presidente da CCJ, o senador Otto Alencar, justamente para desenhar esse caminho que a PEC iria tramitar dentro do Senado. No entanto, essa reunião foi cancelada, não aconteceu, e aí agora, então, ele marca, então, essa reunião agora com outros parlamentares, né? Antes seria com as lideranças partidárias e agora são com os autores da proposta, mas a gente vai seguir, de fato, acompanhando a próxima segunda-feira e nessa expectativa do presidente do Senado enviar a proposta para a CCJ. Relembrando também que na CCJ ainda tem, né, a proposta que está parada, que é a proposta da oposição, que prevê ali um modelo de negociação entre o patrão e o empregado, né? Um pagamento ali apenas pelas horas trabalhadas, e a gente vai seguir também acompanhando qual a articulação da oposição para fazer essa PEC andar, essa PEC da oposição, a PEC chamada de PEC alternativa, e qual vai ser a articulação também do governo para conseguir a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 antes das eleições, viu, Márcia? Volto com você. Bia, e a gente entender se até quarta-feira também o Alcolumbre não muda de ideia e não desmarca, como você disse, né? Não que você seja pessimista, você está aí acompanhando todos os dias. Obrigada pelas suas apurações. Inclusive, esse assunto, você pode saber mais sobre ele no nosso site, jovempan.com.br.